Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy. Hoje eu tenho um grandíssimo prazer de receber o Leandro, que é o RH do Verde Mar, que é um patrimônio da nossa cidade. Ele já vai contar um pouco mais da história do Verde Mar, a gente já vai conhecê-lo, mas convido você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo se você gostar e também a me seguir nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Você me encontra como jessicamartins.rh. Alguns links importantes para saber como você pode ampliar o seu relacionamento com a gente, se tornar uma liderança mais conectada com o negócio, temos também aqui na nossa descrição. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Obrigada pelo seu tempo extremamente escasso aqui, obrigada pelo seu conteúdo, por contar, trazer esse projeto, que a gente já vai dar contexto aqui para o nosso RH Cast, mas vamos conhecer você um pouquinho. Quem não te conhece, se apresenta pra gente. Jéssica, é um prazer, obrigado pelo convite, espero que esse papo contribua, essa é a grande intenção, né? Uhum. E meu nome é Leandro Souza Pinho, eu atualmente sou superintendente de recursos humanos da Verde Mar, empresa que eu trabalho há 22 anos, e como formação acadêmica eu sou psicólogo de formação, especialização em gestão de pessoas, mestrado em administração com foco em pessoas, lecionei um bom tempo da minha vida também, tinha uma formação voltar também para a academia, e fora isso, fui presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos durante 3 anos, participo da associação há mais de 10 anos, que eu acho que essa troca, contribuir com o nosso negócio RH é importantíssimo. Atualmente sou presidente do Conselho de RH da Seminas, e estamos aqui em Belo Horizonte sempre pensando em como poder trocar, contribuir de forma colaborativa. E a nossa cidade está precisando, né? Assim, de mais trocas, mais eventos e mais pessoas falando de RH, né? E que bom que você está aqui chegando com essa proposta. Eu acho que são várias forças de contribuição. Quanto mais contribuição, quanto mais formação para quem forma, melhor ainda. Muito bom. E sobre Verde Mar, vamos falar um pouquinho para quem não conhece, para a gente dar contexto do negócio? Vamos. A Verde Mar é uma rede de supermercado. É a Verde Mar? Na verdade, porque é a organização Verde Mar, mas é a rede. Porque a gente internamente fica naquela história da razão social e com o nome. A rede de supermercado Verde Mar, ou então o supermercado Verde Mar, da forma que for mais agradável. Talvez essa Para o consumidor. Para o consumidor. Essa é a grande foco. E a Verde Mar, nós temos 32 anos de existência. É uma rede de supermercado voltada para uma fatia específica da sociedade, que é um cliente com maior poder aquisitivo. Daí isso muda tudo. O produto que é vendido, as operações internas, em especial a forma e o desejo de encantar os clientes para uma experiência diferente. As pessoas hoje aqui na nossa cidade não falam eu vou no supermercado, talvez esse é uma felicidade dos dois proprietários que são geniais, de falar assim, as pessoas vão no Verde Mar buscar essa excelência de produtos. Nós temos uma grande importação interna de vários produtos do mundo inteiro, e eu fico muito feliz de perceber que sempre os clientes que vão lá e são encantados pelo produto, mas também saem de lá pela experiência e pelo acolhimento dos nossos funcionários. Esse diferencial é algo que a gente busca o tempo todo, que tem muito a ver com a nossa estratégia de RH e felizmente, como eu disse, a organização tem 32, eu estou lá há 22, pude familiar, né? Na verdade, são 2 amigos de faculdade. Entendi, são 2 irmãos. Não, são 2 amigos de faculdade que se juntaram, eram 3, depois viraram 2, mas que são figuras literalmente assim, total varejo, geniais nas 2 expertises que ele tem. Um olha toda a operação comercial, o outro olha pessoas e finanças. Então existe um foco muito grande e uma parceria muito grande deles com o negócio. E um cuidado daquele tipo de empreendedor que acompanha o negócio de perto. Então tudo, essa questão do detalhe, da excelência, é um valor para o Verde Mar, permeia toda a estratégia da empresa e o grupo de superintendentes de cada área desdobra essa estratégia com felicidade. Muito bom, que bom. 22 anos, 32. Né? De 32 anos? De Verde Mar, você? Eu, 22. 22 anos. Você já passou por muitas fases de estratégia desse negócio, né? Assim, quais foram as principais etapas, as principais fases de mudança do negócio? De crescimento, de amadurecimento, como foi? Na verdade, assim, o varejo é muito dinâmico. Essa questão a gente
tem impactos da economia, impacto da estratégia, do próprio negócio, mas talvez a grande virada foi quando eles perceberam que eles queriam segmentar o negócio dele para um público específico. Então não começou Então, segmentado. Eles começaram foram percebendo essa necessidade do cliente, eles são muito sagazes, foram percebendo e começaram na unidade de São Pedro, que é a primeira unidade, eles mudaram e foram colocando produtos com maior qualidade, mas quanto mais eles percebiam que a estratégia não era competir com grandes redes, tinham grandes redes já na cidade, multinacionais e redes próprias que já tinham o seu lugar. Eles queriam criar um outro nicho do mercado, um nicho de produtos premium e com essa qualidade. Então, assim, quando eles perceberam e viraram isso, e talvez na abertura da unidade Sion, que foi a segunda unidade, foi na época mais ou menos que eu entrei, nós tínhamos 400 funcionários, e isso foi uma expansão gigantesca depois. Atualmente nós temos mais de 5 mil funcionários, somos 17 unidades. Em Minas Gerais inteira ou só Belo Horizonte? Só Grande BH. Só Grande BH? Só Grande BH. 4 mil funcionários? 5 mil 5 mil e pouco, 5.100 funcionários mais ou menos. 17 unidades, nós temos um centro de distribuição, uma indústria de carne própria, uma indústria de panificação, uma indústria de suco. São vários negócios dentro do próprio negócio. Que legal, que legal. E hoje o público é um público mais operacional, né? Você pode trazer um pouco mais de informações pra gente sobre o seu público e quais são os desafios? Então, boa parte dos nossos funcionários são profissionais da operação de um supermercado. Então, 95%. É claro que a gente tem um grupo grande. 95%? A gente tem um grupo grande, mas em torno de 300 pessoas que são do administrativo e são das áreas estratégicas da empresa. Mas a grande maioria está nas operações todas. A gente tem operações gigantes na rede de supermercado. Cada loja tem em torno de 300 funcionários. Então, é claro que isso nos demanda uma agilidade, tendo em vista a realidade no mercado hoje, a escassez de mão de obra. A gente teve que se reinventar, pensar em novas estratégias. O mercado, como a gente encontra o mercado hoje, é muito diferente de 22 anos atrás. A forma de recrutar, de desenvolver, de comunicar as pessoas, as formas de acender o desejo de pertencer, né? A gente nunca quer falar que a gente não quer reter ninguém, a gente quer que as pessoas desejam pertencer na empresa. E isso é um desafio gigante para qualquer negócio. No nosso caso, que tem essa questão dessa velocidade do varejo, do trabalho de um serviço essencial aos finais de semana, a gente tem desafios bem peculiares. Primeiro, de identificar esse potencial. Segundo, desenvolvê-lo. Acender esse desejo de continuar, estar com a gente, cuidar da saúde, cuidar da comunicação. Não nos falta desafio. E na atualidade, né, você comentou comigo que tem toda uma questão da forma como se ganha dinheiro hoje no mercado. Então tem as bets, o próprio TikTok, entre outras formas. Foi também um grande desafio para esse público operacional, né? É um nosso grande desafio diário. A gente concorre... Ainda é? Ainda é. A gente concorre com um trabalho informal diariamente. As pessoas... Uber... freelancer. O freelancer, o pequeno negócio informal da família. A gente concorre muito com isso. Isso é uma realidade. As pessoas têm que desejar construir, perceber no varejo essa possibilidade de crescer, de criar uma profissão. Então, hoje a gente está muito atento ao potencial, e é isso que a gente vem falar um pouquinho, de como a gente vai não só atrair esse público, mas fazer ele desejar continuar com a gente por meio de uma série de estratégias, entre elas a formação interna que a gente dá. Exatamente. E esse, inclusive, é a nossa pauta hoje, né? Então, como você, né, como organização, tem desenvolvido as pessoas para as profissões que são core business ali do Verde Mar. Então, conta pra gente um pouco desse processo, assim, como ele nasceu de uma demanda de escassez de talentos, então por que ele nasceu e como que ele se desenvolveu? Nasceu da necessidade. Quase tudo que a gente faz acaba assim, nessa realidade. Mas de escassez? De escassez. Okay. De escassez. Necessidade de primeiro, cada vez mais difícil encontrar pessoas compatíveis, ainda mais pessoas técnicas em atividade. E nós já percebemos que nós tínhamos os melhores profissionais. Nós tínhamos os melhores padeiros, os melhores sushimensos, os melhores... A gente percebia que a gente tinha uma mão de obra técnica muito boa. E a gente buscando só externamente não estava sendo funcional. E com abertura e tentando sustentar o crescimento da empresa, nós percebemos que nós temos que formar internamente. Essa estratégia já é antiga, já tem tempo, já está consolidada. Então nós temos cursos de formações internas, onde os multiplicadores são os nossos próprios funcionários, que são os especialistas. Então as pessoas hoje,
Isso muda a estratégia lá no recrutamento e seleção. Eu tenho que pensar no potencial, pessoas possíveis para compartilharem conhecimento. E internamente, identificar essas pessoas, que às vezes as pessoas são muito boas tecnicamente, mas não conseguem compartilhar ou então formar outros profissionais. Então a gente criou esse curso de formação interna e várias pessoas se inscrevem mensalmente para eles e são formadas para várias profissões. E é claro, a gente forma para o mercado, isso não é uma preocupação, a gente forma para o mercado também, mas a gente forma internamente para as nossas funções, que é o nosso grande objetivo. Aí você tem que associar esse processo de formação com motivos para a pessoa permanecer. Exatamente, é uma estratégia conjunta. Ele tem que entender que essa possibilidade de formação é para o próprio crescimento dele, para ele dar mais alguns passos, e esse passo tem que estar atrelado a uma série de outras condições, que é óbvio, salariais, ambiente, possibilidade de continuar crescendo, o que aquela profissão tem a ver com a realidade dele, por que aquilo faz sentido para aquela realidade. Então a gente, quanto mais busca trabalhar no individual e menos projetos que são coletivos, sem perceber as características individuais, mais assertividade a gente tem. Legal. Então a gente tem essa preocupação de saber não simplesmente dar o curso, mas identificar quem está fazendo, a história de vida daquela pessoa, como aquilo vai tratar a estratégia de vida dela, porque na verdade cada um é dono da sua própria estratégia, né? E se a gente entende a estratégia do outro, a gente consegue contribuir melhor, e contribuindo com ele, a gente contribui com o negócio. Como é que vocês fazem para poder ter esse nível de personalização e entendimento desses cenários individuais? Ganhar um tempo que às vezes não que as pessoas entendam que pode ser uma perda de tempo, identificando e entendendo antes simplesmente e aplicando informações. Quem é aquele indivíduo, qual é a história dele. Então, a nossa entrevista do projeto de formação interna também é bem estruturada, para a gente entender... Então, existe uma entrevista, é como se fosse um processo seletivo para entrar na formação. É um processo seletivo para entrar na formação. Não é todo mundo, então, que entra na formação. Todos têm direito de concorrer. Agora, depois tem uma série de características, porque às vezes a pessoa só quer sair do lugar, né, de onde ela está, e não é o nosso desejo. A pessoa ela pode querer sair daquela atividade, mas vamos encontrar qual atividade que é mais compatível. Se é que ela sabe do que ela deseja, que às vezes as pessoas nem sabem para onde elas querem ir. Então a gente tem esse cuidado com o trabalhador e de uma escuta muito ativa. Nós temos um time de mais de 8 pessoas na equipe de desenvolvimento humano, que é claro que a gente atende as demandas funcionais, mas também participa desse processo junto com o recrutamento e seleção. Então, hoje, essa formação tem uma metodologia que a gente entende que é a mais adequada, que é a metodologia 70, 20 e 10, a 70 prática, 20 do contato social com os próprios colaboradores, para entender aquela atividade, para ver, e 10 de teoria. Então, claro que eles passam pelo arcabouço teórico, mas a grande aprendizado é na prática. O 70 é na prática, é ali que se aprende ou fazer o pão, ou fazer o sushi, ou realizar atividade de atendimento que é necessário, ou se transformar. A gente tem outras atividades que a gente faz parcerias com outras instituições de ensino, mas mais de 90% a gente forma internamente tudo. E isso é um trabalho robusto, mas que deu sustentação para o crescimento da empresa, para a abertura de novas lojas. É uma preocupação nossa cotidiana. Como a gente está formando e fazendo que as pessoas tenham essa movimentação que tem a ver com a sociedade agora, com as demandas de agilidade e de crescimento. Legal. Vamos entender a arquitetura desse projeto? Vocês não chamam de universidade porque não conecta, né? Não conecta. Vocês chamam de... Então, nós temos dois programas. Que são... Não são programas, não é um guarda-chuva educacional. São programas isolados. A gente tem escola de líderes, que eu acho que a formação da liderança é contínua, ela não termina nunca. Então, assim, às vezes encontra bons profissionais técnicos, necessariamente não bons líderes, e a gente... quem vai se tornar o líder tem que passar por essa escola, que são uma série de módulos sequenciais, e depois que ele passa pelos módulos todos, a gente continua, eles vão vivendo pelo menos 4 workshops durante o ano, porque a formação é contínua. Então essa questão da liderança é um valor e uma necessidade. Não tem como nós hoje mais pensar no negócio que a gente não está habilitando de forma contínua as lideranças. Além disso, nós temos nossos cursos de formações internas, que é esse para que vai dar suporte, que são cursos técnicos. Então, de um profissional hoje que entra num cargo inicial, sem uma formação, a gente tem muita gente de primeiro emprego, que é um projeto muito bacana, que a gente recebe, as pessoas entram em funções mais operacionais. Exemplo, embalador, auxiliar de apoio na produção. Estoque, e a partir disso ele percebe que ali existe várias atividades, um universo dentro da Vegemar de atividades, e a partir disso ele vai perceber, a gente vai anunciar, fazer um recrutamento interno aberto, então assim, para as pessoas poderem
concorrer a essas oportunidades. E aí, Vocês preenchem mais internamente, então imagino eu, né? Então a escola, ela forma pessoas capazes de preencher vagas na própria unidade ou em outras unidades. ou em outras unidades. É claro que numa realidade de abertura de lojas, a gente busca externo e internamente. Sim. Mas é importante ter esse espaço interno. E a gente percebe que as pessoas formadas internamente que é um resultado do projeto tangível, tem um tempo maior de pertencimento na empresa, porque elas perceberam que elas tiveram oportunidade, que elas passaram por um curso, elas foram valorizadas e continuam sendo valorizadas. Então, esse grupo é um resultado do projeto, um pertencimento diferenciado em relação a outras pessoas que já tiveram suas trajetórias externas. Uhum. Mas é saudável mesclar as duas coisas, trazer gente também com outras realidades, com outras culturas, então a gente continua com vagas externas abertas o tempo todo e formando internamente. E mesmo assim ainda tem vaga. A gente acha que essa é uma solução que tem a ver com a necessidade. Tipo assim, isso não elimina oportunidades, muito pelo contrário. Essa história do varejo é algo encantador nesse sentido de dar muita possibilidade, mas é um desafio para quem está aqui na estratégia, porque atender a velocidade, a quantidade e a abertura de negócios é um desafio constante. Você já conseguiu medir, né? Tem quanto tempo que esse programa existe? Em torno de 8, 10 anos. Tá, você já conseguiu medir a mudança de velocidade de alavancagem de uma unidade ou de resultado com esse programa? Total. Assim, quando a gente tem ciência que vai abrir uma nova unidade, já pega os cargos chefes, técnicos, mais técnicos, já começa a formação. Então a gente percebe que nessa hora, sem essa estratégia, o fechamento de vaga e a unidade abre muito mais frágil. Com esse projeto, a gente dá sustentação para o crescimento, para a expansão do negócio. Então isso já está na cultura da Imperno. Os líderes já pedem, não, eu preciso fazer. E eles são a grande alavanca disso. Com o passar do tempo, quando isso faz parte da cultura da empresa, o próprio líder está pedindo, eu preciso criar meu curso técnico, vai abrir a unidade, então eu vou buscar as baristas para o café, então vamos fazer um curso especificamente. Eles fazem, muitas das vezes, a formação técnica. E é outro desafio, o desafio logístico, porque as pessoas que vão multiplicar têm que fazer suas entregas ainda. Verdade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que separar, fazer uma logística muito grande para ele multiplicar a teoria, ter a questão da relação com os demais, que são os 20%, e também ter o tempo de formar e fazer, né? Então, é algo que a logística também é um desafio, mas no final o resultado é trabalhoso, mas é muito legal, porque as pessoas que têm a possibilidade de serem formadas internamente, de conhecer uma nova atividade, de uma nova profissão, valorizam o seu trabalho, se identificam com o trabalho e absorvem a cultura de excelência, que é muito mais fácil. Legal. A nossa cultura é algo talvez muito precioso, porque assim, a gente tem uma preocupação muito grande e a gente percebe que por mais que a gente treina todos os anos quanto atendimento, é a cultura que sustenta, né? É a cultura que sustenta. A gente treina todos os funcionários. Isso não acontece sozinho, né? A gente tem a preocupação de formar as pessoas que estão chegando e, obviamente, quem chega que não tem a ver com esse processo, o próprio grupo já direciona, os demais funcionários já identificam que, assim, olha, esse comportamento aqui não é adequado. A gente percebe que não, esse padrão de produto não é o que a empresa espera. A cultura é muito forte no sentido de excelência e isso talvez seja a grande garantia de a gente continuar sendo uma marca premium como somos na nossa capital. Muito bom. Vamos voltar à questão da arquitetura. Então, vocês chamam de escola, né? Não de universidade. É isso. Então, tem uma formação. E nessa formação, vocês escolheram os cargos que são core business, assim? Como é que vocês escolheram quais são as funções que entrariam dentro dessa formação? Que bacana você falar sobre isso, porque daí fala de uma outra necessidade do RH de ter indicadores consistentes. Então, tipo assim, os nossos indicadores todos já estavam ali apontando para isso, porque eram as funções que a gente tinha maior dificuldade de retenção, as funções que nós tínhamos número de vagas que também tinha mais dificuldade na atração, de encontrar no mercado. Então, todos os nossos indicadores já tinham aquilo ali de mão beijada. E além da demanda da liderança, borbulhando, batendo na porta, eu preciso desse profissional para ontem. Então, assim, sem indicadores a gente não faz gestão. Sem a gente ter o RH para conseguir atender a estratégia da empresa, tem que estar muito respaldado por números, por indicadores consistentes, que vão facilmente direcionar a sua estratégia. E isso para a gente foi muito fácil, porque todos os nossos números apontavam, além da liderança como parte do processo,
que nos direcionavam. Não, eu preciso disso em X prazo, porque é uma demanda urgente, e a gente, em conjunto, validando com os nossos indicadores, assim estabelecia as prioridades. Então, entendendo o que era core business, entendendo quais eram os indicadores que indicavam para esse lugar, então demorava mais para fechar a vaga. Demorava mais para fechar. Demanda de liderança. A formação era mais complexa se não fosse gradativa. As pessoas que vinham do mercado necessariamente não conheciam o nosso produto ou a nossa forma e o nosso serviço. Então, quando essa formação era interna, ela era mais eficaz, porque ela passava por outro tipo de etapas. Esse grupo que era formado interno tinha, além de ter um tempo maior de pertencimento, ele também ele estava mais fácil a adaptação à nossa cultura, ele já estava adaptado à cultura, logo ele precisava de uma questão técnica ou comportamental, ou as duas coisas que era dado pela formação. Então, investir internamente nas pessoas é a melhor saída, sempre. E é claro que dando essa abertura para também trazer os talentos internos, essa dinâmica, essa necessidade do varejo de crescer, de ter novas oportunidades, aquece o mercado de forma muito positiva. Legal. E a gente está aí, nesse desafio a cada dia. Muito bom. Pensando em pessoas que vocês escolhem para poder serem os multiplicadores, como é que é essa escolha? Assim, são lideranças, tem pessoas que... lojas modelo, como é que vocês escolhem essas pessoas? Boa pergunta. Na verdade, essas pessoas são escolhidas não só pelo RH, mas também com a liderança, mais uma vez envolvendo a liderança. O RH não poderia escolher sozinho, é claro que a gente passa em identificar quem consegue multiplicar o conhecimento, tem que ser alguém que tem uma trajetória significativa e tem um conhecimento técnico específico. E didático. Assim, na verdade, tinham vários que a gente tentou, mas era tipo assim, a didática não era possível. E foi tentativas e erros até encontrar os multiplicadores. Mas o papel da liderança foi fundamental, porque eles que vivem no dia a dia com os grandes multiplicadores, são eles que já percebiam, tinha gente que já era multiplicador natural. Ele só não estava na escola. Ele só não estava, mas já era multiplicador, já era referência daquele setor. Então a liderança nos auxilia o tempo todo a indicar quem são as referências no setor, quem são as pessoas que naturalmente já multiplicam o conhecimento com quem chega, seja interno ou externamente, e esse público a gente precisou moldar em formas técnicas de multiplicar conhecimento, eles nos auxiliaram a criar o conteúdo, a gente não criou nenhum conteúdo sozinho, então são os especialistas que nos auxiliam a criar, a partir de metodologia, obviamente que é nossa, o conteúdo teórico, porque o prático eles já viviam, né? Então, a gente constrói a 3 mãos o conteúdo teórico. A parte didática com o RH, o conteúdo com quem multiplica e a validação com a liderança. Isso nos faz o projeto estar mais consistente, menos possibilidade de erro, e todo mundo está envolvido. E a formação, ela se conecta com projetos de carreira de alguma forma? Vocês têm alguma coisa interna sobre planos de carreira, projeto de desenvolvimento? Ele acaba se transformando no próprio forma de carreira, né? Porque, na verdade, as vagas, como a gente tem o recrutamento interno, que independe do curso de formação, quem passou pelo curso de formação, ele automaticamente, ao final, vai para essa oportunidade, e se ele não foi, esse conhecimento prévio vai habilitar ele a uma nova oportunidade que vai vir logo em seguida. É isso que eu ia perguntar, qual que é a lógica? Então, assim, vamos imaginar, as formações, elas ficam um ano inteiro abertas ou não? Não, eles são formações... São turmas. São turmas. São turmas de acordo com a necessidade. Então, vamos abrir uma unidade, a gente vai abrir várias turmas. Não tem unidade, a gente vai abrir turmas onde existe uma quantidade de oportunidades. Para criar um pipeline, talvez. Para não criar expectativa. Ok. E a pessoa ficar a gente não tem esse tempo. A urgência, as pessoas quando formam, elas já querem ir para função amanhã. Ou então ela vai fazer a sua formação e vai para o mercado. Exatamente. Ela vai usar só como trampolim. É até arriscado. Então, a gente tem essa dosagem de demanda versus formação, e não pode ser muito em cima, porque se a demanda também está urgente, eu vou ter que buscar no mercado externo. Quanto tempo normalmente duram as formações? Depende de cada formação, por exemplo, de um padeiro um pouco mais longo, de sushi também longo, mas depende de cada formação, por exemplo, de uma pessoa para cafeteria é um pouco mais curta. Na verdade, a formação técnica não passa de uma semana, a teórica, aliás, não passa semana, e a técnica também é 2, 3, depende do que for verificado. Mas, normalmente a gente quer fazer, se possível, no máximo se passar 2 meses já é muito tempo. Então a gente quer fazer dentro do próprio mês essa formação. E as formações acontecem dentro da unidade? Da unidade, no trabalho acontecendo. Então vamos imaginar que eu tenho lá uma pessoa de embalagem que quer se tornar um padeiro.
E aí ele vai se inscrever na formação e ele faz, por exemplo, a parte prática com o padeiro daquela unidade. Exatamente. Ou de onde for a formação, não necessariamente na unidade dele. Como a gente abre as turmas, a gente abre para as 17 lojas. E às vezes a formação é numa loja específica que tem o melhor ambiente. Entendi. Daí ou que tem o melhor maquinário compatível, ou que tem um tempo que a loja é um pouco mais madura. Mais maduro, dê possibilidade, onde o profissional que vá formar esteja trabalhando, que eu também não quero tirar ele da atividade dele. Entendi. Então tem uma série de variáveis que são analisadas caso a caso, turma a turma. Por isso que a questão da logística é um grande desafio. Entendi, que é tirar ele de uma loja lá no lugar longe e jogar ele para cá. E vocês pagam essa logística? Tudo com essa conta. Então o que acontece, né, durante essa formação? E o funcionário que está formando, ele estava em outra atividade. Eu também tenho que mesclar para não comprometer onde ele estava. Uhum. E a gente entende como isso já faz parte da cultura interna, e os líderes já percebem isso como uma forma, que na hora que está habilitando, está chegando um outro funcionário para ele. Isso é contínuo. A gente tem que, foi um grande desafio do projeto e trazer esse entendimento que não existe outra saída. Uhum. A gente ia ter que formar e as lideranças deveriam ser apoiadores e também parte dessa formação. E eles se beneficiam disso também, né? Mas só fez sentido quando eles perceberam o benefício. No início, mas como assim eu tenho que liberar? Mas na hora que eles perceberam como isso era benéfico para a saúde da organização, dos setores, para as entregas, automaticamente são engajados. Então, nada melhor que o resultado para validar e qualquer tipo de estratégia, de programa. E quais são as regras para as pessoas se aplicarem, por exemplo, num processo seletivo? Isso é importante. Então, assim, na grande maioria, as pessoas têm que ter passado pelo período de experiência já da empresa. 3 meses, então. 3 meses, pelo menos, para da empresa. É óbvio que uma pessoa também com histórico, nesses 3 meses, ela tem que ter um histórico que todos nós somos acompanhados. A gente tem um acompanhamento perto lá da empresa. E se a pessoa tem que ter um histórico positivo. Uma pessoa com um histórico complexo nesses 3 meses, a gente vai você precisa melhorar primeiro o seu comportamento para depois ter oportunidade. Então ela tem esse feedback. Tem, todos eles. Quando não vão participar, eles têm. A grande maioria nesse meio tempo de 3 meses ou de 6, quem concorre, felizmente ainda tem questões que já foram resolvidas. Quem ainda está com alguma dificuldade, vai assim, olha, você precisa melhorar seu comportamento, seu psicoteísmo, se for muito grande, a sua dificuldade que você está enfrentando, para depois você concorrer. E a gente quer que você concorra. O que a gente pode fazer para te dar suporte, para você... Quem faz isso é o líder. O líder tem essa conversa. Líder com RH. Ok. O líder do RH acompanha para dar subsídio à liderança. Que nem sempre, como quem é a formação é nossa, faz parte do programa o feedback. Entendi. E aí, então, tem o critério de tempo de experiência. Tem algum critério, por exemplo, eu sou padeiro e quero mudar de profissão. Eu quero ir lá para ser barista? Para ser barista. Por exemplo. Daí a gente vai ver se a carreira é compatível. Por isso que essa é a grande questão que eu falei no início. O que aquilo vai fazer tem sentido para ele? Daí a gente vai falar com esse padeiro, que é uma mão de obra muito mais necessária no mercado, mas por que você quer mudar? O que te fez querer mudar de uma carreira, já que você está num ponto, você vai recomeçar a sua trajetória. A gente vê uma série de questões que são muito bacanas, que as pessoas, ou porque elas não estão felizes mais com a atividade, então a gente vai ressignificar, ou não estão felizes com a própria liderança, ou com o colega de trabalho, daí é um prato cheio para RH e sua atuação. Daí é prato cheio. Quando isso acontece, que são casos raros, graças a Deus, daí é um prato cheio, porque a gente vai identificar quando alguém que chega a um ponto de uma carreira, de um cargo mais estratégico, a recomeçar, tem alguma influência, na grande maioria das vezes ali, que é um prato cheio para a gente agir, fazer gestão de pessoas, junto com a liderança. Quais indicadores de negócio, assim, você observa que beberam dessa fonte da formação, assim, em números mesmo, que eventualmente cresceu, deu agilidade, enfim, que colaborou estrategicamente? Jéssica, eu acho assim que eu não consigo nem pensar um negócio mais sem essa série de estratégias, porque na verdade com a velocidade, com o número de lojas que foram abrindo, com o mercado... Vocês abrem quantas no ano? Ou já não tem mais essa velocidade exponencial? É porque é um pouco diferente, não é, né? Depende, por exemplo, o ano passado abriu uma, esse ano provavelmente vai abrir outra, mas na grande maioria, pelo menos... Depende do ano. Depende do ano, às vezes teve ano que abriu 2 unidades. Entendi. E a gente não quer só abrir, a gente quer abrir com gente preparada para atender, gente preparada para produzir. Então, no nosso caso, uma abertura da loja não é só colocar uma operação para funcionar, tem toda uma retaguarda que nos preocupa muito para fazer a empresa crescer sem perder os diferenciais. Sim. Esse é o grande desafio, crescer sem perder os grandes diferenciais. Entendi. Então, esse planejamento é essencial e nem sempre ele é no time, na velocidade que a gente gostaria. A gente abre unidades bem
vamos dizer, ainda capengues e amadurecer. A unidade vai amadurecendo com o tempo, com essa formação. A gente espera que cada vez mais conseguir abrir unidades mais consistentes. E o mercado mudou nesse momento. Existiu pandemia. O turnover de vocês é alto ainda? Felizmente, nós temos os melhores indicadores de turnover e absenteísmo do segmento e outros indicadores de RH. A gente, por exemplo, tem, enquanto outras unidades têm por mês o que a gente tem hoje, por exemplo, o caso trabalhista, que é uma consequência de lá que é agora, nós temos uma quantidade que os demais mercados têm por ano. A gente tem nós temos no ano que eles têm por mês. As pessoas, então, os nossos indicadores são muito favoráveis, mas é ainda uma loucura, porque são muitos funcionários, são muitos desafios. Ter o melhor indicador, se comparado a outro segmento, é de desesperar. Mas a gente se esforça muito, enquanto gestão de pessoas, para continuar melhorando cada vez mais. Uma coisa interessante que eu quero voltar no desafio de escassez e concorrência com o mercado informal, né? Que eu acho que é uma pauta legal para quem trabalha com operação. Uma vez eu entrevistei uma pessoa, não lembro quem foi. E aí eu trouxe, vamos pensar em alternativas juntas aqui, ao vivo, no que a gente pode fazer, né? Para poder fazer essas pessoas desejarem ficar com a gente. E ela falou um negócio interessante que eu queria te ouvir e ver se você tem alguma ação nesse sentido, que é: Jéssica, a gente tem que ressignificar a importância de ser CLT. Isso é muito legal. Né? Então, assim, pensando em sustentabilidade, em futuro, em aposentadoria, em segurança financeira, em outras, em crescimento, em trajetória, em carreira. O que eu ganho sendo CLT? O que eu ganho me mantendo numa empresa e não trazendo a formalidade, me arriscando em outros segmentos, em outras coisas que não são tão estáveis, né? Eu vejo que isso pode ser uma estratégia interessante, né? Inclusive fazer cálculo de longo prazo, né? Jéssica, já faz parte da nosso atendimento quase que diariamente isso. Porque a nossa grande questão da mudança do país é pela educação, e esse investimento, infelizmente, não pelo menos dentro do esperado, muito longe do esperado para um país. E a gente está fazendo esse trabalho, porque, na verdade, quando alguém escolhe desistir da gente para um trabalho informal, a gente vai lá fazer conta, processo de educação, mostrar quanto, o que ele recebe de FGTS, como se ele adoecer, o que acontece com o INSS, que ele tem um plano de saúde, que ele tenha alimentação, quais são as consequências de cada um, qual que é o projeto dele de curto, médio e longo prazo. E existe uma grande parte que tem uma certa inconsequência, que está pensando no ganho de curto prazo. E pós-pandemia, as pessoas também, a gente percebeu muito essa diferença, mudou o cenário pós-pandemia, que a gente, além de ter um aumento maior de dispensas espontâneas, que não existia antes, no pós-pandemia, as pessoas falam assim: mas não tem problema, não estou preocupado muito, estou preocupado com agora. E eu falei: mas como assim? A gente não tem como, o que é valor, a gente não consegue mudar. Mas a gente fala assim: olha, pois é, mas... Deixa eu te mostrar uma perspectiva que você não está enxergando. Deixa eu te mostrar diferente. Então, hoje, eu faço questão de a gente ter um dia só pelo menos uma tarde por dia de supervisão com a equipe de desenvolvimento, que é a ouvidoria da loja, que elas vão trazer esse caso, a gente vai discutir caso a caso quais são as estratégias. Elas têm roteiro para dar retorno, elas fazem conta. Então, assim, por mais que tenha uma formação em psicologia, a gente tem que levar. Isso não é só... Essa possibilidade dela tá corretíssima, mas, assim, é impossível reter sem tentar levar esse entendimento. É óbvio que o entendimento não devia ser responsabilidade só das empresas, mas hoje já é. E nós já fazemos esse trabalho de tentar levar esse entendimento para cada um deles, de causa, consequência, de curto, médio prazo, do valor de um trabalho CLT, de ter um plano de saúde, de estar respaldado pelo INSS, de todos os riscos que são possíveis de um trabalho informal. E é claro que com uma parcela a gente identifica e percebe mudar o cenário, mas tem outra parcela que acredita, não, eu quero agora. E acontece, né? Acontece. Não dá pra converter 100%. Não, quem dera. Mas ficasse que fosse... Quando vai no mês que é 50%, eu tô feliz. Mas essas mesmas pessoas que vão, elas solicitam depois retornar para a empresa de um tempo. E a gente deixa, se são bons funcionários, a gente deixa essa porta aberta. A gente tem vários funcionários atuais que já foram funcionários e pediram para voltar. E a gente recebe super bom porque eles são um grande exemplo pro outro que deseja sair. Então, eu faço questão quando eles voltam, assim, conta o seu caso, conta como foi difícil, o que aconteceu. Isso é cultura. Na hora que a gente tenta estabelecer esses hitos, porque o funcionário que tem esse desejo vai escutar muito mais o colega que já tentou e percebeu das consequências que isso pode ter, que simplesmente a gente tentar ensinar de forma
por mais didática que seja. Vocês têm algum projeto de remuneração variável para esse público? Tô pensando aqui agora. Não, na verdade, Não. porque assim, como são várias, a gente tem projetos de incentivo dos mais variados, ligado a preteísmo, que é uma outra realidade, mas financeiro? Financeiro também, mas a remuneração variável, a gente tem uma grande preocupação, porque se a gente não consegue fazer isso algo totalmente transparente, que as pessoas consigam perceber que a X produziu X e conseguiu. A nossa meritocracia é o nosso grande desejo no varejo. Entendi. Mas é muito difícil. É difícil, né? E quem tem, porque são várias operações, métricas e entregas, quem tem faz de forma genérica e que gera mais ruído que a grandes. Então a gente tem uma preocupação, a gente vai fazer que o colaborador tenha uma gestão à vista, que ele possa acompanhar e perceber que aquilo faz sentido e que a gestão é... Então a gente sempre teve nesse estudo, a gente já fez vários insights, tentativas e erros. Mas é complicado. Mas é mais complexo do que a gente imagina. O ponto aqui central, para a gente encerrar, que me veio aqui na cabeça, é que eu até dei uma palestra há um tempo atrás, falando para resorts. Sim. E o público deles também é um público muito de operação, de atendimento, na Sim. ponta, né? Que tá ali no dia a dia com os hóspedes. E a gente discutiu isso, eu trouxe à luz isso, né? Eu falei, pessoal, será que a gente... Vamos entender aqui, né? Eu gosto de trazer a pirâmide de Maslow pra gente falar sobre necessidades básicas. E quando a gente tá falando de um público de operação, a gente tá falando de um público que precisa de ter atendida e que muitas vezes não é as necessidades que são básicas. Exatamente. E as necessidades de segurança e financeiras, elas são, assim, o ponto central do problema, né? Então, como é que a gente pode reconstruir, remanejar as nossas ações e até os orçamentos que a gente tem em RH para gerar mais oportunidades financeiras? Para essa pessoa entender que, sei lá, será que a cada 3 meses a gente não pode ter um bônus específico? Porque hoje, no meu entendimento, honestamente, a questão financeira é o que mais pega a operação. A questão financeira é crucial. Então, tipo assim, na nossa estratégia, se a gente quer ser prêmio, a gente tem que pagar mais. Então, isso já faz parte da nossa já tem uma régua já tem uma régua mais elevada. A gente tem, e as pessoas conseguem crescer de nível, de forma, se elas estão entregando mais, a gente tem um plano de carreira que ela pode, na mesma função, ter nível. Então, isso é pensado de uma forma que a pessoa perceba, eu estou fazendo diferente, então eu vou conseguir crescer. Então, ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro e não ser o nível 1, ser o nível 2, ser o nível 3, de acordo com o que eu estou crescendo, evoluindo na empresa. Mas esse desafio é um grande desafio do mercado, porque existem margens que são possíveis, por exemplo, a margem do varejo é pequena. É baixíssima. Né? E, por exemplo, em outras realidades, enquanto outras empresas têm um percentual sobre a venda, a gente acompanha isso mensalmente, tipo assim, qual é o meu custo de pessoas sobre o faturamento? Nós, seguramente, temos o maior custo mineiro, talvez, do país de pessoas pelo faturamento, tendo em vista a estratégia. Então, a gente tem uma série de benefícios diferentes, tem uma série de estratégias diferentes, tem a ver com o nosso segmento. Mas nós já ultrapassamos o limite desse percentual há muito tempo. Então, dentro dessa realidade, tudo que a gente pode fazer e pensar em colaborar é feito. Mas a gente não pode perder de vista, porque a margem, a realidade é financeira e sustentável do negócio. Que, imagina, a gente está gerando mais de 5 mil oportunidades que estão vivendo e lá, como se disse na pirâmide, muitas vezes na base da pirâmide, e conseguem talvez ser a primeira pessoa que estudou na família, ser a primeira pessoa que teve, por meio de parcerias, ter uma outra realidade. Fora outros vários programas que nós temos, de pessoas de terceira idade que voltam para o mercado. Que contaremos sobre isso, inclusive no People Summit. Exatamente. Vários outros programas que a gente ama lá na empresa, tipo assim, que tem a ver com pessoas que são de outros países, que querem oportunidade, pessoas que saíram do mercado e querem continuar ainda. A gente tem um programa que é pioneiro de inclusão de pessoas que têm transtornos mentais. Então, assim, como RH, a gente tem que pensar fora da caixa em milhões de possibilidades. Como RH, pensando em escassez do público de operação no varejo, meu amigo, você tem bons desafios. Eu ia te dizer que não tem um dia que a gente não acorda e pensa como fazer melhor, em como criar novas estratégias, em como pensar e pesquisar o que o mercado está fazendo, fora, dentro, em outro segmento. Assim, esse tempo nosso é bem emergencial e a gente não dá para ficar na mesma. É isso. A gente tem que pensar o tempo todo e ir aprimorando
e refinando a estratégia e pensando em coisas novas. E essa é uma delas que a gente falou de hoje e tantas outras. É isso aí, né? Tantos anos de Verde Mar, né? Muitos projetos certamente já foram tocados. Nossa, Você me trouxe um insight aqui, eu quero encerrar com isso, já quero te agradecer pelo seu tempo, né? Por ter estado aqui com a gente, compartilhando o projeto. Vou pedir para você deixar uma mensagem final, mas eu quero só trazer um ponto que é uma coisa que tem feito parte da minha vida na atualidade, né? Eu escutei isso há um tempo atrás e eu tenho trazido isso de alguma forma para o meu dia a dia, para o meu trabalho, que é ser obcecado pela melhor forma. Isso aí. E é pra tudo, assim, será que eu estou fazendo o que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu tô, tanto em termos de ferramenta, como na sua rotina, gestão do tempo, o que você tem utilizado de recurso, a maneira como você tem feito pelo seu cliente, o seu produto, né? Será que eu tenho feito da melhor forma? Se a gente, né, nesse cenário onde nós estamos, onde as coisas mudam o tempo inteiro, onde o concorrente bate na nossa porta de todos os lados a todo tempo, se você não for obcecado pela melhor forma, vai ser atropelado. Com Né? certeza. Você como profissional individual, você como negócio, você como área de RH ou como tecnologia, você vai ser atropelado se não for obcecado pela melhor forma, né? Então, quero deixar esse insight para você trazer para sua vida de alguma forma que tem um pouco a ver com esse final aqui que a gente está trazendo. E para a gente encerrar, deixa sua mensagem para a liderança de RH que está nos ouvindo sobre os desafios da nossa área. Eu sou um obcecado pela melhor forma e acho que o que você fala tem tudo a ver, não só com RH, mas com qualquer ramo no negócio. Eu acho que a gente tem que pensar assim diariamente. Sim. Para sermos, acima de tudo, primeiro, melhores pessoas. E eu acho que se a gente consegue ser melhor pessoa, depois pensar em melhores profissionais e como a gente está contribuindo com o entorno. Eu acho que quanto mais a gente tiver uma sociedade colaborativa e que pensa no bem comum, que passa pela educação, pela oportunidade, pelas formações, a gente consegue sim ser melhor como recursos humanos, ter empresas mais saudáveis, mais inclusivas e que possibilite que a sociedade seja melhor. Nosso intuito é sempre esse, né? É claro que a gente pensa no individual, como sociedade, o que a gente está contribuindo? Como a gente está deitando cada dia pensando como poder fazer melhor na nossa micro-realidade para ampliar gradativamente para o todo. E é o transbordo, né? Eu acho que no final das contas, se a gente como empresa e como RH conseguir entender que a gente está fazendo pela nossa área, fazendo pela empresa e transbordando na sociedade, aí a gente está ganhando o jogo, né? Literalmente. E a intenção aqui hoje é essa, contribuir para a sociedade. Com esse papo, pensar que a gente pode trazer algum insight, alguma possibilidade para alguém. Que muda o jogo de alguém, mudou de né? alguém, que ótimo. Então, assim, nessa hora, vamos contribuir mais, vamos pensar o que a gente pode levar, receber. É isso, tomara que tudo certo. Super prazer, Jéssica. Espero que o papo possa ajudar, tenha sido positivo. Prazer falar contigo. Prazer todo meu. No LinkedIn está como Leandro Pinho, né? Leandro Pinho. Pronto, se alguém quiser se conectar e continuar trocando aí, afinal, são 5.000 funcionários, 22 anos de história, uma grande referência aqui em Belo Horizonte, na grande BH, com certeza tem muito a contribuir. Novamente, obrigada. Obrigado a você. Pessoal, obrigada. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.